Existem momentos em que não falta vontade de fazer o certo. O que falta é clareza. A pessoa quer escolher bem, responder melhor, agir com equilíbrio, mas não sabe exatamente qual caminho seguir. E é justamente nesse lugar que Tiago 1,5 traz uma orientação simples. Quando faltar sabedoria, não tente resolver tudo sozinho. Peça a Deus. A palavra diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Esse versículo revela que Deus não se incomoda com as nossas dúvidas sinceras. Pelo contrário, Ele nos convida a reconhecer os próprios limites e buscar nele a direção que não conseguimos produzir sozinhos. Sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento reúne informações, experiências e fatos. Sabedoria é saber o que fazer com tudo isso. Uma pessoa pode conhecer muitas coisas e ainda assim tomar decisões ruins. A sabedoria de Deus nos ajuda a perceber o momento certo, a maneira certa e a atitude mais coerente com aquilo que cremos. O contexto de Tiago também é importante. Ele escreve para pessoas que enfrentavam dificuldades e precisavam aprender a viver a fé com maturidade. A resposta de Tiago não é apenas pedir que os problemas desapareçam. Ele ensina que, em meio às situações da vida, precisamos de sabedoria para compreender, reagir e continuar caminhando de uma forma que honre a Deus. Muitas vezes, pedimos a Deus que mude uma situação, quando também deveríamos pedir sabedoria para nos posicionar dentro dela. Podemos pedir que uma porta se abra, mas também precisamos discernir se estamos preparados para atravessá-la. Podemos desejar uma resposta, mas precisamos de maturidade para saber o que fazer quando ela chegar. Pedir sabedoria é admitir que nem tudo pode ser decidido apenas pelo impulso. Nem sempre a primeira vontade é a melhor resposta. Nem toda oportunidade precisa ser aceita. Nem toda discussão precisa ser continuada. A sabedoria nos ensina a desacelerar o coração e perguntar: Senhor, qual é a melhor maneira de agir nesta situação? Essa oração pode fazer parte das decisões mais comuns. Antes de enviar uma mensagem importante, peça sabedoria. Antes de assumir um compromisso, peça sabedoria. Antes de responder no calor de uma conversa, peça sabedoria. Não porque Deus vai escolher tudo em nosso lugar, mas porque Ele pode formar em nós discernimento para escolher com mais responsabilidade. A sabedoria de Deus também aparece na capacidade de enxergar além do momento. O impulso pergunta apenas: o que eu quero agora? A sabedoria pergunta: onde essa escolha pode me levar? Isso não significa viver com medo de decidir. A sabedoria não paralisa, ela orienta. Deus não nos chama para desconfiar de cada passo, mas para caminhar com atenção. Quando buscamos sua direção, aprendemos a decidir sem depender apenas da pressa, da emoção do momento ou da opinião de quem fala mais alto ao nosso redor. Tiago diz que Deus dá sabedoria generosamente. Isso mostra o caráter de Deus. Ele não oferece direção com impaciência, como se estivéssemos incomodando. Ele não humilha quem pergunta. Deus recebe o coração ensinável e dá entendimento àquele que reconhece que precisa aprender. Pedir sabedoria também é uma forma de humildade. Uma pessoa sábia não é aquela que tem resposta para tudo. É aquela que sabe ouvir, observar e reconhecer quando ainda precisa compreender melhor. O orgulho tem pressa para parecer certo. A sabedoria aceita fazer perguntas, reconsiderar uma opinião e aprender com os próprios erros. Quanto mais caminhamos com Deus,
mais percebemos o quanto ainda podemos crescer. A Bíblia é uma das principais formas pelas quais Deus forma essa sabedoria em nós. Ela nos ensina princípios que atravessam diferentes situações: verdade, justiça, prudência, domínio próprio, misericórdia e responsabilidade. Nem sempre encontraremos uma resposta com o nome exato do nosso problema, mas encontraremos direção para o tipo de pessoa que devemos ser. Por isso, pedir sabedoria não é esperar apenas uma sensação ou um sinal extraordinário. É também abrir a palavra, refletir com calma, observar os princípios de Deus e permitir que eles confrontem nossas vontades. Às vezes, a resposta que pedimos já começa a aparecer quando deixamos de procurar apenas confirmação para aquilo que já decidimos fazer. A sabedoria também pode chegar por meio de conselhos maduros. Deus pode usar pessoas responsáveis, experientes e comprometidas com a verdade para nos ajudar a enxergar o que ainda não percebemos. Mas nem todo conselho tem o mesmo peso. Por isso, até para escolher quem vamos ouvir, precisamos pedir discernimento a Deus. Existe conselho que alimenta o orgulho, e existe conselho que forma caráter. Existe voz que diz apenas o que queremos escutar, e existe voz que nos ajuda a crescer. A sabedoria não escolhe orientação apenas porque ela é confortável. Ela aprende a reconhecer o que é verdadeiro, mesmo quando exige mudança, paciência ou revisão de planos. Outro sinal de sabedoria é saber quando falar e quando permanecer em silêncio. Algumas palavras precisam ser ditas com coragem, outras precisam esperar até que o coração esteja mais calmo. Nem sempre o silêncio é omissão, e nem sempre falar imediatamente é sinceridade. A sabedoria considera o conteúdo, o momento e a maneira. No trabalho, sabedoria pode significar agir com ética mesmo quando ninguém está acompanhando. Nos relacionamentos, pode significar ouvir antes de concluir. Na vida financeira, pode significar pensar além do desejo imediato. Na rotina, pode significar reconhecer limites e organizar prioridades. A sabedoria de Deus alcança toda a vida. Talvez hoje exista uma decisão diante de você. Pode ser algo grande ou uma escolha aparentemente simples. Antes de perguntar apenas o que parece mais fácil, pergunte o que é mais sábio. Antes de decidir apenas pelo medo de perder uma oportunidade, pergunte se esse caminho combina com os valores que Deus tem formado em você. Pedir sabedoria não elimina a responsabilidade de pensar. Na verdade, torna nosso pensamento mais cuidadoso. Orar e refletir caminham juntos. Buscar Deus e analisar as consequências caminham juntos. A fé não nos afasta da responsabilidade. Ela nos ensina a assumir decisões com mais humildade, consciência e disposição para obedecer. Agora, vamos orar. Senhor, reconhecemos que nem sempre sabemos qual é a melhor escolha. Muitas vezes, agimos pela pressa, pelo impulso ou pela vontade de resolver tudo imediatamente. Hoje, nós recebemos o convite da Tua Palavra e pedimos: concede-nos sabedoria para viver, decidir e responder de maneira que Te agrade. Dá-nos discernimento para reconhecer o que é bom, coragem para recusar o que nos afasta de Ti e paciência para não antecipar decisões que ainda precisam amadurecer. Ensina-nos a ouvir antes de reagir, a observar antes de concluir e a considerar as consequências antes de escolher um caminho. Forma em nós um coração ensinável. Livra-nos do orgulho de pensar que já sabemos tudo e da insegurança que nos impede de decidir. Que a Tua Palavra organize nossos pensamentos
e que o Teu Espírito nos ajude a colocar em prática aquilo que aprendemos. Dá-nos sabedoria para as grandes decisões e também para a vida comum. Colocamos diante de Ti as conversas que precisamos ter, os compromissos que estamos avaliando, as portas que surgiram e as escolhas que podem afetar outras pessoas. Não queremos ser guiados apenas pela conveniência. Queremos caminhar com responsabilidade, verdade e paz, confiando que o Senhor dá sabedoria a quem pede. Amém. Antes de terminar, guarde isto no coração. Você não precisa ter todas as respostas para começar a buscar sabedoria. O primeiro passo pode ser reconhecer com sinceridade: Senhor, eu preciso aprender. Deus não despreza esse pedido. Ele dá generosamente e forma, pouco a pouco, um coração capaz de escolher melhor. Hoje, antes de tomar uma decisão importante, pare por alguns minutos, ore, leia a palavra, considere as consequências e pergunte: essa escolha revela sabedoria ou apenas pressa? Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: Senhor, dá-me sabedoria. Inscreva-se no canal. Te espero na próxima palavra do dia.